Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Sport, ele tem novo lateral direito contratado que chega no Recife nos próximos dias e é o lateral direito Ezequiel. Eu vou estar falando sobre essa nova contratação do Sport e que eu gostei dessa contratação e eu vou explicar para vocês o porquê que eu gostei, falando a fonte dessa contratação. Vou estar falando também da eliminação do Sport na Copinha. Infelizmente ontem o Sport se despediu da Copinha, mas de forma honrosa, e eu vou estar falando para vocês o porquê e vou estar falando também do Stefan Pino. Será que o Stefan Pino tá vindo para Recife? Ele colocou uma foto ontem como se estivesse viajando. Será que esse jogador tá viajando para Recife? Vou estar falando para vocês todas essas notícias. Antes de mais nada, cara, quero pedir para você do outro lado aí que ainda não é inscrito do canal. Se você não é inscrito nesse canal, clica no botão de inscrever e deixa o seu like. Dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo informações do esporte todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo. Até quando eu tô quase sem voz aqui, porque eu tive o azar, né, de pegar a gripe logo depois que eu fiz a vacina, tomei a vacina contra a Covid-19, a terceira dose, né? Então acabou que me ferrou duplamente, né? A reação da vacina e também a gripe, mas eu não vou deixar de trazer conteúdo. Enquanto eu tiver voz, ela vai sair para trazer informações para vocês. Então, dá essa moral pra gente aqui, clica no botão de se inscrever. Agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar desse novo lateral contratado pelo Sport Recife. Vamos começar falando sobre a Copinha São Paulo, né? Ontem o Sport ele se despediu da Copinha São Paulo de forma honrosa. E por que de forma honrosa? Porque o Sport, na minha visão, fez uma boa campanha, né? Ele conseguiu passar da primeira fase ali com 2 vitórias e 1 derrota, que foi exatamente pro Mirassol. Depois ele conseguiu vencer a Linense, que é um time muito mais entrosado e que já vem jogando muito mais competições do que o Sub-20 do Sport ali, o Sub-23, o Sub-22 ali do Sport. E também ele pegou o Mirassol novamente, né? Exatamente o time que ele perdeu na primeira fase, né? Que ele conseguiu colocar 2-0 e levou uma virada. O Mirassol, assim como a Linense, são times do interior de São Paulo, mas não se surpreendam. Esses times do interior de São Paulo, eles têm um investimento muito maior, ou seja, as grandes joias do futebol nacional, os empresários pegam e colocam nesses times do interior. Então é sempre mais preparado desses times do interior. E o Sport ele conseguiu jogar de igual para igual, buscou o jogo, tentou propor o jogo em alguns momentos, perdeu um gol incrível ali, né, dentro da partida, mas perdeu por 2-0, realmente, inclusive no último minuto lá, teve um gol bizarro que o Sport levou, uma falha que é normal da idade. A Copa São Paulo é feita exatamente para isso, né, para você testar os jogadores, para que eles possam pegar bagagem e que possam desenvolver. O Sport ainda vai ter muitas competições esse ano para jogar com as divisões de base. Então eu vou torcer para que esse trabalho, que na minha visão vem sendo bem feito, vem começando a trilhar um caminho interessante, ele se mantenha, porque desse campeonato a gente já conseguiu mostrar que o Paulinho é uma realidade. Inclusive eu espero muito que o Paulinho seja utilizado no profissional do Sport, mas vamos torcer para que essa base do Sport continue desenvolvendo e revelando bons jogadores para o profissional do Sport, quem sabe gerar assim bons negócios. Falando agora sobre o Stefan Pino, tá? Ontem o Stefan Pino colocou no seu Instagram uma foto como se ele estivesse se despedindo da sua cidade e colocando um aviãozinho. Vou colocar a foto para vocês verem aí, tá na tela. Então ele colocou essa foto e gerou uma repercussão muito grande ontem à noite entre os torcedores do Sport, que estão ansiosos para a contratação do Stefan Pino, né? Eu já deixei a minha posição clara aqui. Entre o Stefan Pino e entre o Facundo, eu traria o Facundo, só que o Stefan Pino já está mais encaminhado, né? Segundo as informações que vem circulando aí na mídia independente e na mídia tradicional, entre o Sport e o Stefan Pino já está tudo certo. O que faltava só era a assinatura de contrato do Sport para que pudesse oficializar esse jogador. Então ontem esse jogador ele viajou para algum lugar. A gente não sabe se ele vai vir para Recife, até porque foi informado antes nas negociações que esse jogador ele viajaria para Recife na sexta-feira, no caso ontem. Então ontem ele colocou essa foto. Então pode ser sim que o Stefan Pino chegue no Sport Recife.
é muito também um desejo da torcida, criou um hype muito grande da torcida para a contratação desse jogador. Se realmente esse jogador estiver contratado, estiver vindo para Recife, eu vou torcer para que ele faça uma excelente temporada pelo Sport. É um jogador que tem potencial, sim, é um jogador com características diferentes aqui do nosso futebol brasileiro, é um cara com quase 2 metros de altura, parece muito mais um jogador de basquete, mas que apesar de ser muito alto, ele tem uma boa desenvoltura, ele tem uma boa técnica. Então eu vou torcer de fato para que, se o Stefan Pino estiver chegando no Sport, que ele possa chegar e realmente fazer uma boa sombra ali para o Mikael e brigar de frente a frente ali pela titularidade aí da temporada 2022 no Sport. E ontem foi divulgado pelo repórter Pedro Maranhão que o Ezequiel, lateral direito, ex-Chapecoense, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense, que está livre no mercado, é o novo contratado do Sport Recife, né? Segundo o próprio Pedro Maranhão, ele informou em seu Twitter oficial, trouxe a seguinte informação, vou ler na íntegra aqui para vocês. Em tabelinha com o Eduardo Florão é um jornalista que ele é ex-Rede Globo, né? Mas que ele acompanha a Chapecoense lá em Chapecó. O novo lateral direito do Sport é Ezequiel, ex-Chapecoense. O atleta chega com um contrato de 1 temporada, vem em definitivo, já que encerrou o seu vínculo com o time catarinense. Ou seja, ele basicamente cravou a contratação do Ezequiel, que provavelmente está chegando nos próximos dias. Falar um pouquinho sobre esse jogador, ele é um jogador que ele tem características ofensivas, tá? Ele consegue apoiar muito bem, ele se diferencia um pouco dos laterais brasileiros aí, que ele consegue ter um bom cruzamento. O problema é a intensidade desse jogador dentro de campo. Nas partidas que eu acompanhei o Ezequiel, ele meio que se apagava dentro do jogo. Quando eu acompanhava e fazia a cobertura do Cruzeiro na TV Fora do Eixo, essa era a minha crítica ao Ezequiel. Ele meio que se apagava dentro do jogo. Ele era muito parecido com o Norberto. O Norberto, acho que vocês lembram. O Norberto, que ele era lateral do Sport em 2019, né? Esse jogador, ele meio que se apagava dentro do jogo, e o Ezequiel tem essa característica muito parecida. Então, o que vai acontecer, e a minha preocupação é o seguinte, é desse jogador ele conseguir se adaptar à estratégia do Gustavo Florentin, porque o Gustavo Florentin, ele vem fazendo uma pré-temporada buscando um time muito intenso, um time que corra os 90 minutos, que não é o caso do Ezequiel. Apesar dele ser um jogador que ele tem um bom preparo físico, é meio que durante o jogo meio que dá um apagão na cabeça dele, meio que ele não consegue se concentrar muito no jogo. Porém, o lado positivo desse jogador, tá? É um jogador que já disputou uma segunda divisão, então ele sabe basicamente como jogar, e eu faço aqui um adendo, é muito importante trazer jogadores que entendam o que é uma segunda divisão aqui no Brasil, que já tenham passado por uma segunda divisão aqui no Brasil. Outro ponto positivo, apesar de não ser um jogador que faz muitos gols, ele é um jogador que finaliza muito bem, e como eu falei no início desse comentário, ele tem um bom passe, ele tem um bom cruzamento. O que ele precisa, na minha visão, é apoiar um pouco mais, apesar de ser um jogador ofensivo, apoiar um pouco mais o time ofensivamente, porque meio que chega um momento de que ele chega no ataque, ele meio que se perde ali. Então é importante que ele trabalhe esses fundamentos para que ele possa se adaptar ao estilo do jogo do Gustavo Florentin. Mas eu gostei dessa contratação, eu acredito que é um jogador que pode ajudar muito, na minha visão, entre ele e o Everton. O Everton é muito titular na frente do Ezequiel, vem numa fase muito melhor, apesar de eu ter críticas também com o Everton, acredito que ele pode melhorar um pouco mais, principalmente os cruzamentos, as bolas altas na área, ele precisa melhorar esse fundamento aí, mas entre o Ezequiel e o Everton, para mim o Everton tá bem à frente, o que também não é uma coisa ruim, tá? Porque o Ezequiel, ele vai tentar ali fazer frente para conseguir uma vaga de titular, e só quem tem a ganhar com isso é o Sport. Vamos torcer para que o Ezequiel faça uma excelente temporada no Sport Recife, já que, segundo o Pedro Maranhão, ele já está contratado, é o novo reforço do Sport Recife. Mas eu quero ver a tua opinião. Você gostou da contratação do Ezequiel? Comenta aqui que eu quero ver a tua opinião. E é claro, cara, assim que tiver uma nova informação, eu volto, como sempre, trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.